A vez em que descobri que o garoto por quem eu estava apaixonada era o namorado, ou melhor, ex-namorado da minha amiga. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que eu entrei em um quarto que está totalmente silencioso e que se estiver dando eco é por esse motivo. Bom, começando a história, eu e essa amiga, a gente é super íntima, faz compras juntas, dorme uma na casa da outra, de tanta intimidade que a gente até já se beijou uma vez, mas depois disso, a gente continua a amizade normalmente. E essa minha amiga é aquela garota que tem vários e vários contatos, mas nunca tem nada sério com nenhum deles. Até que chegou em um momento em que ela chegou em mim e disse que estava namorando um desses contatos. Eu imediatamente não levei nada a sério e disse com ela que eu achava que esse relacionamento não seria nada duradouro igual o que ela teve com os outros contatos. E que ela já teve vários perrengues, tanto que uma vez a gente marcou de encontrar um garoto, enfim, deixando de lado isso. Eu não levei muito a sério, mas ela insistiu que aquele garoto era o par romântico dela. E eu não sei porquê, mas por um motivo eu fiquei com o pé atrás em relação a esse garoto. Logo eu descobri porque eu fiquei com esse pé atrás quando ela me disse que ele fumava e bebia e mexia com droga de vez em quando. Eu imediatamente mandei ela terminar o relacionamento com ele, porque eu disse que não queria ela pondo a vida em perigo por um relacionamento que ela nem sabe se seria duradouro ou não. Ela não me deu ouvidos e continuou namorando ele. Disse que ela estava tentando mudar ele para melhor e que ele estava tentando mudar por ela. Eu não acreditei nessa história e fiquei literalmente assim, um pouco estranha com essa situação, uma sensação estranha em relação a esse garoto. Até que uma tarde eu estava com a cabeça quente e resolvi tomar sorvete com outra amiga para poder esfriar e parar de pensar nesse problema. A gente ficou a tarde inteira juntas e quando estava anoitecendo, ela disse que infelizmente não poderia me acompanhar porque os pais dela pediu para que ela voltasse para casa. Eu disse que não teria problema, já que eu não estava tão longe da minha casa e que eu poderia ir sozinha mesmo. Quando eu cheguei numa praça, eu já estava com as pernas extremamente cansadas. Visitei um banco e peguei meu telefone, começando a assistir série, já que eu estava sem nada para fazer. Um tempo depois, um garoto vem e senta do meu lado no banco. Eu fiquei assim, um pouco assim, preocupada, porque só estava eu e ele na praça, eu estava com medo de acontecer algo. Até que em um momento ele perguntou o nome da série, eu falei. Ele disse que estava na segunda temporada, eu falei que eu também estava. A gente ficou conversando sobre a série. Eu fui olhar meu relógio, era 8h43, eu tinha que chegar em casa antes das 9 horas da noite. Eu fiquei desesperada, disse pra ele que infelizmente eu já tinha que ir. Ele se ofereceu para me acompanhar e eu disse que sim, né? Porque como eu fiquei conversando com ele, percebi que ele, assim, é uma pessoa boa e tudo mais. No caminho a gente foi conversando e ficamos super amigos. Até que uma rua antes da minha casa eu disse pra ele que já podia me deixar ir, que de lá eu ia sozinha pra casa. Ele ficou um pouco estranho e tudo mais. Aí ele pediu meu número, disse que foi muito bom conversar comigo e tudo mais. Aí eu passei meu número, tarará, tarará, tarará. Passou 2 dias e eu fui na casa da minha amiga. E ela me disse que infelizmente ela e o namorado dela tinham dado um tempo um do outro. Eu confesso que eu fiquei feliz com isso porque eu estava preocupada em relação a esse namorado e não queria que ela se envolvesse com ele. E logo eu fiquei triste quando percebi que ela estava triste por ter dado um tempo com ele. Eu perguntei se os dois tinham terminado e ela me disse que não. Ela me disse que os dois só tinham dado um tempo mesmo. E olha, uma coisa que eu vou contar é que eu nunca tinha visto o rosto do namorado dela. Por quê? Porque nas fotos do Instagram, ela sempre tampava o rosto dele, ele nunca mostrava o rosto. E quando eu pedia pra ela me mostrar o rosto, ela se negava a mostrar e tudo mais. Uma vez eu até pensei que ela tava com medo de mostrar o namorado dela pra mim, com medo que eu roubasse ela. Isso já aconteceu no início da nossa amizade, porque uma vez ela tava se interessando por um garoto e não queria apresentar ele pra mim, que era a melhor amiga dela na época, com medo dele se interessar mais por mim do que por ela. Motivo? Eu tenho um corpo extremamente chamativo e ela me acha muito mais linda do que ela. Mas eu nego isso, tanto que eu não gosto do meu corpo e etc. De qualquer forma, como eu já não ia com a cara desse tal namorado dela, eu nem ligava pro fato de eu nunca ter visto o rosto dele ou não. Os dias foram se passando e eu fui ficando cada vez mais amiga daquele garoto. A gente tomava sorvete juntos, ia à praça junto, ia ao cinema junto, ia aos parques juntos. Eram literalmente os momentos mágicos quando eu estava com ele. Eu me sentia completamente apaixonada, não só pela beleza, tanto pela pessoa que ele era. Porém, um dia, quando a gente marcou de sair, eu percebi que ele estava extremamente estranho. Ele evitava me olhar fixamente, ele gaguejava ao falar e estava seco comigo. Então, no final do passeio, eu resolvi perguntar a ele por que ele estava daquela maneira.
tomei um susto, um espanto, quando ele me disse que bebia, que fumava e que mexia com drogas. Ele disse que também estava apaixonado por mim e que não queria me envolver na vida dele com medo de que ele pôsse a minha vida em perigo, mexendo com essas coisas erradas, e que não queria que eu sofresse por ele e que queria que nós dois nos afastássemos por um certo tempo, até nós dois refletirmos bem e pensasse o que seria melhor para essa nossa suposta relação. No caminho de volta para casa foi super constrangedor. Na hora de se despedir, parecia que a gente eram dois desconhecidos. Enfim, eu fiquei super triste com isso. Assim que eu cheguei em casa, tomei um banho e chorei no banho porque eu não queria perder ele. Por mais que eu entendesse o lado dele e que eu entendesse que eu também tinha que me afastar, eu não queria perder ele de jeito nenhum porque eu estava completamente apaixonada por ele. Depois que eu saí do banho, eu percebi que haviam várias ligações no meu telefone. A minha amiga, assim que eu saí do banho, que eu vi as ligações, me ligou novamente, chorando. Eu atendi, desesperada, perguntei o que aconteceu. Ela disse que estava achando que o garoto supostamente queria terminar o relacionamento dos dois. E eu, fiquei assim, sem saber o que fazer e tudo mais, porque eu não... era de me envolver em situações amorosas, e todos os conselhos que eu dava pra ela eram baseados nos livros que eu lia, literalmente. Logo na manhã seguinte eu fui pra casa dela, a gente passou a tarde inteira juntas. À noite eu dormi na casa dela como forma de tentar acalmar ela e tirar esse assunto da cabeça dela. Enquanto eu dormia na casa dela, no meio da madrugada, eu acordei com uma ligação do meu telefone. A minha amiga estava dormindo feito pedra, então não acordou. Eu atendi a ligação e era o garoto que eu estava extremamente apaixonada. Ele disse que pediu desculpa por ele ter sido orgulhoso e ter pensado só nele quando disse que queria se afastar. E disse que queria me encontrar para a gente poder conversar melhor e ter um encontro só nós dois. Eu pensei bem e no final aceitei. Bom, na manhã seguinte, depois que eu dormi na casa da minha amiga, ela me disse que o amigo do ex-namorado dela tinha ligado para ela dizendo que ele iria se encontrar com outra garota. E na hora eu pensei, poxa, que amigo dedo duro. Ela pediu para dormir na casa dela de novo pra gente poder sair à noite escondido e seguir o ex-namorado dela ou namorada. A situação tava crítica pros dois, pra ver com quem ele iria sair e tudo mais. Eu disse pra ela que não poderia demorar muito, que eu tinha marcado de me encontrar com uma pessoa, e ela disse que não iria demorar. Até que a gente parou perto da casa do ex-namorado dela e ela ficou esperando ele sair, e assim que ele saiu a gente seguiu ele e tudo mais. Então ele chegou em um restaurante, que eu vi que era o restaurante onde eu tinha marcado de me encontrar com o garoto. Mas enfim, eu não suspeitei de nada na hora. A gente ficou bisbilhotando no garoto e não tinha ninguém com ele na mesa. Toda hora ele olhava pro celular e tentava ligar para alguém. Uma hora, quando ele foi ligar pela primeira vez, o meu telefone vibrou na minha calça e tudo mais. Meu telefone estava no silencioso, então ele somente vibrou. Eu falei pra minha amiga que ia atender uma ligação, fui pro canto e atendi. Na hora, ele atendeu e falou: "Onde você tá? Eu tô aqui te esperando." Eu perguntei onde ele estava, depressa. Ele me falou restaurante, disse que estava sozinho na minha mesa, no meio de um restaurante enorme me esperando. E quando eu fui olhar para o restaurante, porque eu e a minha amiga estavam agachada atrás de um carro espilhotando ele era o único sozinho no restaurante. Então eu saquei que o garoto, porque eu estava apaixonada, era um namorado, ex-namorado da minha amiga. Então eu olhei para minha amiga, olhei para o garoto, olhei para o meu telefone e desliguei a ligação. Eu voltei para trás do carro com a minha amiga. Ela perguntou quem era. Eu menti dizendo que eram os meus pais pedindo para eu voltar logo para casa porque estava ficando tarde. Ela estava possessa de raiva em relação ao namorado dela, né, entre aspas, e foi correndo até o restaurante. Entrou e tudo mais. O recepcionista até tentou barrar ela, mas ela empurrou o recepcionista e foi até a mesa do garoto. Imediatamente o garoto se levantou assim com uma cara de espanto, porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E o pior é que minha amiga tinha me puxado pelo braço para poder entrar no restaurante junto com ela, para poder xingar o namorado dela. Assim que ele viu nós duas juntas, ele fez literalmente uma cara de confuso, sem saber o que estava acontecendo. Ele perguntou o que estava acontecendo, porque eu ainda não tinha chegado no restaurante. Na hora, a minha amiga olhou, soltou a minha mão e disse: "É você que veio se encontrar com ele?"
eu imediatamente falei, eu não sabia que ele era o namorado dela pelo fato de eu nunca ter visto o rosto dele nas fotos com ela, porque ela nunca me mostrou. E ele ficou extremamente confuso ao saber que nós duas éramos amigas. E ela também ficou extremamente confusa quando descobriu que eu estava saindo com ele. E que supostamente ele queria terminar o namoro para poder namorar comigo. O garçom pediu para a gente poder se retirar do restaurante. A gente foi para a praça mais perto que encontramos, tentamos sentar e conversar calmamente. Porém, minha amiga não facilitou nada. Ela começou a ficar mais possessa de raiva. Disse que ele era um péssimo garoto para mim, que eu era uma péssima garota para ele, que eu era uma falsa amiga. Eu chamei ela de falsa amiga também, porque ela não ao menos tinha confiança de mostrar ele para mim, com medo de que eu roubasse ele dela ou que ele gostasse mais de mim. Que se ela realmente fosse minha amiga, eu não teria esse tipo de insegurança, porque ela sabe que eu jamais faria algo do tipo. O garoto tentou me defender, ela tentou dar um tapa nele e ela literalmente deu um tapa na cara dele, o que me deixou assim, possessa de raiva. Eu quase fui partir pra cima dela, só que na hora eu me dei conta do que estava fazendo. Eu imediatamente saí andando dali sem falar com nenhum dos dois, tanto que eu tava brava com o garoto. Motivo? Eu não sei porquê. Ou pelo fato, né, dele nunca ter me contado que ele estava namorando outra garota enquanto estava saindo comigo. Imediatamente, ele me seguiu e a minha amiga, possessa de raiva, foi atrás porque ela queria discussão e queria falar tanto que era insulto na nossa cara. Ela disse que ele era um garoto que mexia com coisas erradas que merecia ser preso. Ele disse que tentou mudar ao máximo por ela e não conseguiu, mas que por mim ele conseguiu mudar. E já fazia dias e dias que ele não bebia, ele não fumava, que ele não mexia de nada com errado, que ele estava planejando até ajeitar as coisas da vida dele para poder ter uma vida comigo. O que me deixou, tipo, sem reação na hora e o que também deixou a minha amiga sem reação. O que na hora estava sendo raiva para ela se tornou em tristeza. Ela começou a chorar e saiu correndo dali. Eu, tipo assim, espantada, raiva e triste com a situação, também saí correndo. Enfim, cada um foi pro seu lado, os três pararam de se falar. Até que um dia o garoto me ligou e perguntou se a gente podia conversar calmamente dessa vez, sem a minha amiga, para poder estragar as coisas. E eu não sei o que eu faço. Bom, ele me ligou ontem. Ele queria me encontrar comigo hoje, só que eu não sei o que eu faço. Será que eu dou uma chance para ele? Ou será que eu ignoro os dois? De qualquer forma, independente da minha resposta, eu não vou voltar a ser amiga da minha amiga como antes. Nem sequer a gente se fala mais. Ela deixou de me seguir em todas as redes sociais, bloqueou meu número. E agora, ou eu dou uma chance para ele e esqueço a minha amiga, que foi a minha amiga por mais de 5 anos, ou eu, assim, tento voltar ao máximo ser amiga dela e esqueço ele. Eu realmente amo muito ela, porque ela foi a minha amiga há anos e anos, mas eu realmente amo muito ele, apesar de tudo que aconteceu. E o que eu mais quero agora é tentar ouvir opiniões de lados diferentes de pessoas para, assim, tentar me basear e tentar decidir o que eu quero. Eu sei que quem deve tomar minha decisão sou eu, mas eu preciso muito de ajuda nessa hora. O que você acha? Eu fui babaca nessa história?